Proclama o resultado, portanto, julgou-se parcialmente procedente a ADPF, no sistema do voto da relator, vencido o ministro Marco Aurélio, que a julgava improcedente. Está encerrada a sessão. Um lixo ambiental. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós teremos, de qualquer forma, a produção de pneus. Os grandes julgamentos da história sempre têm em si esse ponto comum, que é o aparente choque entre princípios constitucionais. E o olhar do intérprete da Constituição, do guardião constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, vai muito em fazer com que esse choque seja superado, que ele não seja mantido, porque afinal a Constituição tem que se manter como um todo harmônico, com a sua unidade. E nesse caso houve o choque entre o princípio da livre iniciativa, da liberdade empresarial, com a proteção do meio ambiente, com a proteção do desenvolvimento sustentado, que é algo também afirmado pela Constituição Federal. Com a sentença, a entrada de milhares de carcaças de pneus usados de outros países foram proibidas de entrar no Brasil. Material altamente tóxico que, segundo especialistas do setor, não contribuía em nada para o país. Na Europa eles não vendem isso para ninguém. Mandava para cá e pagava o frete. E mais, até 2005, além de pagarem o frete do navio trazendo isso, 2 euros por unidade que vinha para cá, a pessoa que trazia recebia na Europa. Aqui ele vendia por R$70. 10,5 milhões em 2005 vezes 2, quanto dá? 22 milhões de euros só para trazer e jogar no Brasil. Mas, sem dúvida, o Supremo Tribunal Federal tomou uma grande decisão. Primeiro, resolveu uma pendência internacional, não é? Em que havia proibição de importação de pneus europeus, mas não de pneus sul-americanos. E, em segundo lugar, fez valer a nossa Constituição. O artigo 225 da Constituição é muito claro: todos têm direito ao meio ambiente equilibrado e saudável. E foi isso que o Supremo garantiu para nós todos. Não há dúvida que foi uma grande decisão e nós esperamos, nós, a sociedade, nós esperamos que o Supremo continue atuando nessa linha, garantindo o que é difícil de ser sentido até que a gente o perca, que é o ambiente de boa qualidade. O Brasil, como um país soberano, como um país desenvolvido que já o é, não poderia se portar como receptário, receptador deste tipo de lixo ambiental. Então, houve bem a Suprema Corte Brasileira ao proibir tal importação e, portanto, manter intacto e firme o princípio da proteção ao meio ambiente. Além dos aspectos relacionados à saúde e ao meio ambiente, este advogado acredita que a decisão do Supremo garantiu a segurança jurídica. Os juízes federais estavam a conceder liminares com base no princípio da livre iniciativa, declarando, portanto, a possibilidade de importação de pneus, porque não existia uma firme posição do Supremo Tribunal Federal, o que passou a haver após o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade. O Brasil ficou totalmente livre dessas liminares, porque os juízes federais são obrigados a cumprir a decisão do Supremo quando ela é tomada em controle concentrado de constitucionalidade. Aqui, como lá, foi reconhecido o princípio de que é sim um problema de saúde pública e de meio ambiente, que isso é uma agressão, sim, ao meio ambiente e à saúde pública, que até a queima final de um pneu produzido no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, ele tem o traço dele final de queima e que ingressa isso no ar. Foi uma decisão histórica porque o Supremo Tribunal Federal protegeu o país, protegeu a nossa natureza, não deu qualquer base e ouvido para
poderes econômicos, para interesses econômicos, afirmou a superioridade científica, histórica e política da Constituição Federal. Foi uma decisão pautada por uma audiência pública bastante importante que foi realizada com aquela compreensão de que a interpretação da Constituição é tão importante que todos do povo deveriam dela participar. E assim foi uma decisão histórica, porque o Supremo Tribunal Federal, ao proteger o meio ambiente, disse ao país que temos efetivamente uma corte guardiã da Carta Magna. Sem a entrada desse tipo de lixo ambiental no Brasil, especialistas alertam: pequenas atitudes do dia a dia podem contribuir ainda mais para melhorar a qualidade do meio ambiente. Nós temos que mudar muitas das nossas práticas. Então, primeiro, evitar produzir o lixo. Essa é a primeira medida. A reciclagem é boa, mas não é a primeira medida a ser tomada. A primeira é não produzir o lixo. Então, se você pode comprar um produto sem precisar de uma embalagem, não use a embalagem. A segunda coisa seria reutilizar as coisas que nós estamos usando. Então, use a mesma embalagem mais de uma vez. O plástico é um dos maiores problemas que nós temos em relação ao lixo. O plástico é uma substância incrível, uma substância maravilhosa, usada erroneamente. O plástico é muito durável e é por isso que ele é tão bom. E nós usamos o plástico como sendo um material descartável. O programa Grandes Julgamentos do STF fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!